Olá, você que está me recebendo no seu lar, no seu ambiente. Eu agradeço a você pela boa vontade e quero desejar bênçãos a você que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com Cristo, que a sua vida hoje seja regada pela palavra de Deus e você tenha um final de semana maravilhoso, estudando, pensando em Deus e vendo as obras de Deus na sua vida. Hoje eu vou trazer a mensagem: o que acontece após a morte. O que acontece após a morte? Esse é um tema muito controvertido, até para muitos cristãos, pois a quantidade de posicionamentos teológicos, seculares, fábulas, mitos, pensamentos teológicos sobre esse tema, causa muita confusão. Nessa oportunidade vamos refletir sobre o que a Bíblia diz sobre o pós-morte. E vamos destacar algumas correntes teológicas sobre esse assunto tão importante. Nessa palavra, vamos abordar 3 temas. Primeiro, o destino final dos salvos que morrem sob a nova aliança, ou seja, dos salvos do Novo Testamento. O segundo, o destino final dos salvos que morreram sob a égide da antiga aliança, da Torá, os judeus do Antigo Testamento. O destino final deles vai ser diferente do destino dos da nova aliança. E finalmente, o destino das pessoas perdidas. 3 destinos, 3 tipos de pessoas. Vale destacar que o conceito de destino que iremos utilizar não deriva da cultura grega fatalista e nem do estoicismo greco-romano. Também não advém do determinismo, muito menos tem relação com o pensamento teológico da divina providência. Eu ressalto aqui que essas filosofias foram introduzidas no cristianismo, alterando a verdade bíblica que vamos procurar esclarecer de forma que não reste mais nenhuma dúvida. Para nós, após a morte do profeta Daniel, o seu corpo esteve sujeito à corrupção da sepultura. E com isso já se passaram aproximadamente 2.650 anos. Para o profeta, porém, quando ele fechou os olhos ao morrer, imediatamente ele voltou a abri-los, abrir suas pálpebras, no início do milênio, como se fosse um piscar de olhos, já de posse da herança prometida aos patriarcas do Antigo Testamento. Então vamos ver os destinos dos homens, salvação e perdição. Na Bíblia, o destino é apresentado como vinculado a um caminho que o homem percorre e não diretamente ao indivíduo. O destino está ligado ao caminho que o homem percorre e não à sua vida pessoal. Desse modo, a Bíblia apresenta tão somente 2 caminhos. E o destino final deles é a salvação ou a perdição. Observe que a Bíblia vincula os destinos a caminhos distintos, não a indivíduos, que é a ideia derivada das moiras, 3 irmãs da mitologia grega, que determinavam o destino dos deuses e dos homens. A abordagem que utilizaremos é eminentemente bíblica, não é filosófica. E tem a sua origem lá no Jardim do Éden, com Adão, o primeiro homem que Deus criou. Por desobedecer ao mandamento divino, que era para preservar a vida e a comunhão com Deus, Adão pecou, e pelo pecado entrou a morte no mundo, por força do mandamento que dizia: certamente morrerás. Um só homem pecou, e a consequência do seu ato passou a todos os homens, a morte.
E por isso é dito que todos pecaram. Todos os homens são designados pecadores, por estarem subjugados pelo pecado, em função da condenação à morte, ou seja, mesmo não tendo transgredido a semelhança da transgressão de Adão. Então nós dizemos que nós não pecamos como Adão pecou, porém somos responsabilizados pela morte de nosso primeiro pai. Conforme Paulo escreve em Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que se diz que todos pecaram. O motivo de toda a humanidade pecar está em que a morte passou a todos os descendentes de Adão e se tornaram pecadores por herdarem essa condição de nascimento e não por desvio de caráter, por desvio moral. Se engana quem prega a moralidade para ser salvo. Se engana quem prega um bom caráter para ser salvo. Porque Cristo nunca pregou um bom caráter e nem uma boa moralidade para sermos salvos. Ao pecar, nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam a condição original dada por Deus. Se diz que eles perderam a marca, a estampa de Deus em si, e se tornaram imprestáveis para serem adoradores, pois romperam a sua comunhão com o Criador. É por esse motivo que todos os homens, quando nascem, entram neste mundo por uma porta larga, que é chamada a porta de Adão. Essa porta larga introduz os descendentes de Adão em um caminho largo, que inexoravelmente os conduz à perdição eterna. Biblicamente falando, porta tem um sentido de domínio, tem um sentido de poder, conceito que abordaremos mais à frente, em outra mensagem, em continuidade a essa. Mas porta, você precisa entender que significa domínio e poder. Portanto, ao entrar pela porta larga de Adão, o homem foi dominado pelo poder e domínio do pecado. É por isso que, às vezes, o homem quer fazer o bem e não consegue, porque ele está escravizado pelo pecado. Conforme Paulo narra em Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, servo é escravo, tá? Tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Costuma-se dizer que o homem está destinado à perdição. Porém, é o caminho que o homem está é que o leva à perdição. Para o homem ser salvo, é necessário nascer de novo, ou seja, nascer de Cristo, o último Adão, pois ele é a porta estreita e o único caminho que conduz o homem à salvação. Cristo é a porta estreita, ele tem o poder de salvar a quem entra por ele. Ele diz: eu sou a porta por onde entram as ovelhas. O ladrão e o salteador não entra pelas portas, mas aquele que entra pela porta é a ovelha. Portanto, ao entrarmos pela porta estreita, que é Cristo, passamos para o domínio e o poder de Cristo. Observe que a Bíblia não apresenta ninguém predestinado à salvação. Antes, ela diz que todos entram por Adão. E se quiserem deixar o caminho de perdição, precisam entrar por Cristo, nascendo de novo, ou seja, da água e do Espírito, que é a palavra e o poder de Deus. Água significa palavra, e Espírito, o poder de Deus. Pela água, nós somos purificados. Jesus disse: vocês já estáis purificados pela palavra que eu vos tenho ensinado. Cristo disse para o apóstolo Pedro:
naquela noite que ele lavou os pés de seus discípulos. Veja 1 Pedro 13, 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 23. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, que é o próprio Cristo. Portanto, a perdição é consequência de um só ato, de um só homem que desobedeceu e pecou, Adão. E a salvação, por sua vez, é consequência também de um só ato, de um só homem que obedeceu, Jesus Cristo. Todos os que nascem estão destinados à perdição. Todos os que nascem estão destinados à perdição. Por causa deles mesmos, por causa de seus atos morais, por causa de seus pecados pessoais? Não. Todos que nascem estão destinados à perdição por causa do caminho que estão. Mas se crerem em Deus, conforme o testemunho que ele deu de seu filho, o descendente prometido a Abraão estará em um caminho que conduz o homem a Deus. Acerca dos pecados morais, dos pecados de caráter, nós falaremos em outra ocasião, tá? Há uma diferença entre os nossos pecados pessoais, personalíssimos, e o pecado de Adão que conduz à perdição. Os nossos pecados pessoais nos afastam do homem. O pecado de Adão nos afasta de Deus. Os pecados pessoais que cometemos nos afastam do nosso próximo. Nos afastam da paz e da graça. Veja a definição de porta larga e de porta estreita dada pelo próprio Jesus. Está em Mateus 7, de 13 a 14. Jesus mesmo diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Veja que a salvação e a perdição está ligado ao caminho. Jesus diz que a porta é larga porque muitos entram por ela. Na verdade, todos entram por ela, né? Muitos que entram pela porta larga são todos os homens nascidos de Adão. Mas pela porta estreita são poucos que entram. O próprio Cristo disse: porque entra pela porta estreita apenas aqueles que saem voluntariamente da porta larga e passam para a porta estreita que é Cristo. Na porta estreita está o caminho da salvação. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Se alguém ao nascer da carne, do sangue, da vontade do varão, ou seja, segundo Adão, pelo nascimento biológico, estivesse predestinado à salvação, não precisaria morrer e ressurgir dentre os mortos com Cristo, pois só é possível ser gerado de novo pela ressurreição juntamente com Cristo. Quando éramos casados, eu e a Ana, um certo dia lá em Santos, ela me acorda de manhã, 6 horas da manhã, aos brados: Carlos, eu morri! Tendo como base no que ela acabara de ler no livro de Romanos. Então orei silenciosamente a Deus e disse: obrigado, Senhor. Finalmente ela entendeu. O novo nascimento evidencia que a Bíblia não possui qualquer relação com o pensamento grego fatalista. O novo nascimento evidencia que a Bíblia não tem nenhuma relação com o pensamento fatalista dos gregos. O fatalismo é uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos
ocorrem de acordo com o destino fixo e inexorável, não controlado ou influenciado pela vontade humana. O fatalismo diz que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo e inexorável, que o homem não controla, ele não é controlado pela vontade humana. Eles dizem que esse destino seria determinado por um poder superior ou por simples necessidade lógica. Ainda que se admita a existência de Deus, os fatalistas dizem que Deus é que determina o destino de cada um. Ou a lógica vai destinar. Portanto, o nosso destino está ligado a um caminho e não ao fatalismo, ou mesmo ao determinismo. O que é o determinismo? Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. Então, a doutrina dos caminhos contraria todo o pensamento greco-romano para afirmar a vontade de Deus pela sua palavra e a possibilidade de o homem escolher não ficar sujeito às circunstâncias ou aos acontecimentos. Então, quando escolhemos a porta estreita, nós optamos pela salvação e nós temos a possibilidade da escolha, a possibilidade de tomarmos as rédeas da nossa salvação, que, curiosamente, não depende dos nossos méritos, mas vai depender da nossa dependência, vai depender da nossa dependência do próprio Deus. Usando um cacófato aqui, né? Então, quando nos humilhamos diante da mão de Deus e escolhemos, não, Senhor, eu quero Cristo, eu quero aceitar a Cristo, eu quero entregar a minha vida completamente a Ti, você está escolhendo a porta estreita. Você tem essa opção. E o que acontece após a morte dos salvos, né? Você que escolheu a porta estreita. O que acontece após a morte dos salvos da nova aliança? Porque temos da nova aliança e temos da velha aliança. Nós somos os salvos da nova aliança. As circunstâncias que ocorrem após a morte de ambos são diferentes. Assim como é diferente o que acontece após a morte daqueles que estão perdidos. São 3 classes de pessoas que estamos abordando: os salvos da nova aliança, os salvos da antiga aliança e os perdidos que não aceitaram a Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo traz o ensino sobre a ressurreição e sobre o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo escreve assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A vinda de Cristo ao mundo, como um homem, inaugurou um novo tempo, onde foi estabelecida uma nova aliança em Cristo, visando a salvação da humanidade. Tendo como mandamento de Deus crer que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Todos os que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, conforme o testemunho das Escrituras, estão de posse de uma esperança celestial. Ou seja, estes terão vida eterna com Cristo. No instante que as funções vitais dos seus corpos cessarem, ou seja, assim que morrerem,
não mais estarão sendo regidos pelas leis físicas do espaço-tempo, juntamente com todos os salvos. Eles despertarão através de um alarido de trombeta e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Basta os salvos em Cristo, uma coisa que muitos desconhecem. Basta os salvos em Cristo Jesus fecharem os olhos para essa existência, que imediatamente todos eles ouvirão o altissonante comando do Senhor, semelhante à voz do arcanjo e à trombeta de Deus, quando encontrarão o Senhor Jesus glorificado nas nuvens do céu. Então, 2 eventos ocorrerão quando ecoar a voz do comando de Jesus. Primeiro, haverá a ressurreição dos que foram salvos através da nova aliança. E em seguida, haverá o arrebatamento dos salvos em Cristo, que estiverem vivos. Isso em um piscar de olhos, portanto, evento perceptível somente aos salvos, de modo que os salvos que estiverem vivos não precederão os que morreram. Ou seja, nós que estamos vivos, quando Cristo vier chamar a sua igreja, o seu povo, seremos chupados para o ar, seremos arrebatados num piscar de olhos. E ao mesmo tempo nos encontraremos com todos os salvos que morreram desde Estevão até os nossos dias. Haverá um encontro entre vivos e ressurretos, vivos arrebatados e ressuscitados. Em 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo completa esse entendimento. Ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quando o salvo em Cristo morre, o corpo volta ao pó da terra, e o espírito e a alma, por sua vez, acessam a eternidade, singularidade, onde não há tempo nem espaço. Cabe aqui esclarecer que a alma, que é o nosso ser pessoal, a nossa inteligência, a cognição e vontade, a alma é a minha individualidade, a sua individualidade. A alma sempre acompanha o nosso espírito. Portanto, a alma é a identidade do espírito. E o espírito, por sua vez, é o sopro de Deus em nós, que Deus soprou nas narinas de Adão no jardim do Éden. Quando uma criança é gerada nos nossos dias, é gerada nela um novo espírito, o Espírito do Senhor. Amados, Deus não tem um banco de espíritos lá nos céus para ficar enviando cada vez que uma mulher se engravida, não. Cada vez que uma mulher engravida, Deus dá a ela um novo espírito, essa criança um novo espírito. Então a graça, olha a graça que Deus deu a homens e mulheres, de gerarem um ser humano onde habitará o Espírito Santo doado por Deus. No entanto, esse espírito que Deus coloca nessa criança no útero de uma mãe, esse espírito já nasce morto. Ele nasce morto para Deus, por consequência do ato pecaminoso do Éden. E então essa criança, ela precisa ser vivificada pelo sangue de Jesus. Ela precisa nascer, crescer, ter entendimento e aprender do Evangelho para que ela seja salva. Porque nós só somos salvos por uma decisão pessoal nossa. É preciso entender a palavra, o Evangelho, para sermos salvos. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, o espírito de um salvo que morreu acessará novamente essa realidade temporal, ou seja, a eternidade. Porém, em um corpo glorioso, não mais no corpo terrestre.
será um corpo glorioso, transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Em um piscar de olhos, esse cristão que morreu será elevado aos ares para se encontrar com Cristo como um corpo glorioso. Em Filipenses 3:21, Paulo diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Os ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, se encontrarão nos ares com os arrebatados, e todos juntamente se encontrarão com Cristo para uma festa chamada as bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todos os salvos em Cristo que morreram antes do arrebatamento da igreja, desde João Batista até a última pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, no momento que morrem, de imediato se apresentam a Cristo. Eu disse desde João Batista, porém João Batista pertence à antiga aliança, é após João Batista, tá? Especificamente no mesmo instante do arrebatamento da igreja, e juntamente os que ressuscitarem, transformados, e os que forem arrebatados, adentrarão as mansões celestes. Essa instrução encontramos na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, pois o apóstolo não queria que os cristãos ficassem demasiadamente tristes quando o irmão em Cristo partisse para a eternidade. O apóstolo Paulo orienta os cristãos acerca dos eventos após a morte, pois a ignorância acerca desse assunto poderia agravar o luto daquela família. Então ele recomenda os cristãos a não se entristecerem como aqueles que não têm esperança em Cristo. Irmãos, eu já assisti a funerais de crentes que morreram, que mais parecia uma festa do que um funeral. Tamanha alegria que você via nas pessoas pela salvação daquela pessoa. Normalmente, às vezes acontece isso com uma pessoa pública, que dava um testemunho maravilhoso. Eu já vi muitos cultos assim. Eu tinha uma avó Estepe lá em Santos, ela chamava vovó Tereza. Foi assim que se deu com ela no dia de seu funeral, e eu estava lá. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A expressão dormir aqui nesse texto não tem nada a ver com a pessoa estar dormindo no túmulo, como é o pensamento judaico, da religião judaica, né? Estar dormindo e aguardando os acontecimentos futuros. Não. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo utiliza o termo dormir para fazer referência aos salvos que já partiram, evitando assim o uso do termo morrer, visto que no momento em que se crê em Cristo, o crente não mais está condenado, pois passou da morte para a vida. Não existe crentes mortos. Como os salvos passaram da morte para a vida, já não morrem mais. Daí a escolha do apóstolo pelo termo dormir, para fazer referência aos que descem à sepultura em lugar do termo morrer. O convite de Cristo para os seus discípulos é nesse sentido, conforme consta em João 5,24.
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O uso do termo dormir, semelhante ao evento, quando o tabernáculo terrestre se desfizer, que é bem parecido, tem a mesma expressão, tem o mesmo sentido, esses dois termos visam evitar confusão com o termo morrer, em função da essência da doutrina da justificação, que tem por base a premissa de que é necessário o velho homem nascido em Adão morrer crucificado com Cristo, para poder nascer de novo através da ressurreição com Cristo. Então aquele que crê em Cristo, ele morre crucificado com Cristo, e depois ressurge para uma nova vida. Em Romanos 6,7 está escrito: porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Justificado do pecado é condição sine qua non de alguém que está morto para o pecado, ou seja, de quem foi batizado na morte de Cristo. Tem dois tipos de batismo, né? O batismo simbólico, que é o batismo das águas, que nós adotamos o batismo da imersão, que foi o batismo de Jesus, né? Descer, tanto faz agachar, né? Quanto faz deitar, mas tem que ser coberto pelas águas. Esse é o pensamento nosso. Esse batismo simbólico significa que quando a pessoa está lá nas águas para ser batizado, ela está dando testemunho de que ele creu em Cristo. Quando ele é sepultado pelas águas, o simbolismo é de que ele morreu com Cristo, está crucificado com Cristo. E quando ele ressurge das águas, significa que ele ressuscitou com Cristo. Esse é o símbolo do batismo por imersão. Em outras palavras, que está morto com Cristo foi circuncidado com a circuncisão de Cristo, ou seja, a circuncisão do coração. A Bíblia fala em circuncisão simbólica e circuncisão real, né? A circuncisão real é aquela da criança judia, né? Que no 8º dia é circuncidada. Mas a Bíblia fala da circuncisão do coração. Pela circuncisão física, todo menino se torna participante da religião judaica, ou se torna cidadão judeu. Mas pela circuncisão do coração, a pessoa confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a circuncisão do coração significa que ele morreu e foi sepultado com Cristo, despojando a carne do pecado. Como se a carne do pecado simbolizando o prepúcio da circuncisão, que é descartado. O uso do termo dormir é utilizado da perspectiva dos que permanecem vivos. É um modo de fazer referência ao corpo físico dos salvos, que são depositados na sepultura e permanecem inertes e sujeitos à corrupção da carne, mas que serão ressuscitados. Da perspectiva de quem partiu para estar com o Senhor, o termo dormir não se aplica, pois ao fechar os olhos para essa realidade aqui, ele abrirá na sequência os olhos para outra realidade futura, precisamente no momento do arrebatamento da igreja, de posse de um corpo glorioso para participar do encontro com Cristo nos ares. Então eu já repeti isso por 3 ou 4 vezes, para que fique bem claro nas nossas mentes que a ressurreição do cristão vai se dar durante o arrebatamento da igreja. Veja o que Jesus respondeu aos espiões dos mestres das leis e dos chefes dos sacerdotes, que tentavam pegar Jesus em contradição. Em Lucas 20:38, Jesus diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Jesus estava se referindo a pessoas que morreram, mas que estavam vivos nas regiões celestes, né? Que haviam morrido fisicamente,
mas para Deus todos estavam vivos. Amados, é assim que devemos encarar os nossos queridos que partiram desta terra. Lembrando de que, ao confessarem a Cristo, eles estão vivos, já diante do arrebatamento com Cristo. Assim vemos que, aos olhos de Deus, todos estão vivos, mesmo aqueles que já morreram. Quando foi ensinar aos cristãos de Corinto acerca dos salvos que morreram, o apóstolo Paulo invoca a profissão de fé cristã, que é crer segundo as Escrituras que Jesus morreu e ressurgiu pelo poder de Deus. Posicionamento doutrinário que é a essência da esperança futura. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Nesse 1 Coríntios 15, Paulo faz um tratado sobre a ressurreição. Então, se você quiser entender tudo que Paulo fala sobre a ressurreição, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que a mensagem é repetida aos cristãos em Roma, em Romanos 10, de 9 a 10. Ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É com a nossa boca que nós confessamos aquilo que cremos. É com a nossa boca que confessamos que cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz assim, se com a tua boca confessares, em teu coração creres, a nossa boca deve estar cheio da fé que temos em Cristo. A nossa boca deve confessar o Senhor. Às vezes eu fico estupefato com a falta de entusiasmo de alguns crentes, com a salvação, com as coisas futuras, com o que ele tem aprendido, porque eu não vejo muitas vezes as pessoas abrindo a boca e falando isso para os outros. Observe que crentes novos, eles têm um verdadeiro atrevimento, porque eles estão tão cheios de graça, tão cheios de reconhecimento da salvação, que eles querem falar a todos, colocam pelos poros a sua fé para fora. E é isso que todos nós deveríamos fazer, como se nós tivéssemos, como se fôssemos recém-convertidos. Por isso, amados, você tem que sempre estar com o seu primeiro amor no seu coração, para confessar a Cristo a todos aqueles que te cercam. Se alguém crê que Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, também crê que todos quantos morreram em Cristo voltarão à vida pelo mesmo poder de Deus. Porém, também precisamos compreender que os salvos que estiverem no seu tabernáculo terrestre, ou seja, os salvos que estão vivos ainda, não entrarão na glória primeiro que aqueles que desceram à sepultura. 1 Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os cristãos que estiverem vivos no arrebatamento da igreja, no caso nós, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que falta muito pouco para o Senhor voltar. Então nós que estivermos vivos no arrebatamento, nós não entraremos na presença do Senhor sem aqueles que já morreram. Entraremos juntos. Nenhum cristão estará com o Senhor primeiro que os demais. Nenhum cristão entrará primeiro que os demais. Nem Estevão, nem Pedro, nem João, que foi o último apóstolo a ser morto. Todos entraremos juntos, pois a igreja é um corpo. E o encontro com Cristo não será fracionado. Todos entraremos juntos, bailando numa festa espiritual nas bodas do Cordeiro.
Agora eu me lembrei, quando eu falei bailando, me lembrei, né, daquele versículo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está onde está a morte, a tua vitória, né? Paulo faz uma narração como se os crentes estivessem todos pulando, bailando em volta do túmulo. É porque Cristo nos ressuscitou. Nesse sentido, se considerarmos Estevão, o primeiro mártir cristão, apesar de ser martirizado primeiro que o apóstolo Pedro ou o apóstolo João, ele não precederá o apóstolo Pedro ou o apóstolo João no arrebatamento da igreja, e nenhum outro salvo no tempo chamado de plenitude dos gentios, que é a estação, o tempo que estamos vivendo. A partir do dia que Cristo nasceu até o arrebatamento, é o tempo chamado de plenitude dos gentios. Ou seja, antes de Cristo vir era a plenitude dos judeus. Nós que estamos estudando aqui o Antigo Testamento, a gente está sempre dizendo, gente, a mensagem central do Antigo Testamento é Cristo. Tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Desde Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Em Gênesis 3,15, era o único evangelho que Adão e Eva possuíam. Quando Cristo diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente, a semente da mulher traria salvação a todos os homens. E Cristo é chamado de a semente da mulher, porque ele foi gerado no corpo de Maria pelo poder do Espírito Santo, sem a participação de José. Então, o Evangelho de Cristo, ele está permeando todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até o último livro da Torá, que a Torá é o Antigo Testamento. Tudo se refere a Cristo. No Antigo Testamento temos a promessa do nascimento, a promessa do nascimento da Virgem, a promessa de sua crucificação, a promessa de seu sofrimento em Isaías 53, a promessa de que ele seria crucificado entre dois ladrões, a promessa de que ele ressuscitaria, a promessa de que ele seria vendido por 30 moedas. Todas estas e mais cerca de 300 ou 500 promessas contidas no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, que é o nosso Cristo. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer, mas ele também não precederá qualquer dos cristãos salvos que morreram antes dele ou depois dele, de qualquer forma. Todos estaremos juntos num abrir e piscar de olhos no arrebatamento. Todos os cristãos de todos os lugares, de todos os tempos, quando morrem, abrem os olhos no mesmo instante, exatamente no momento do arrebatamento da igreja, de posse de um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, e todos se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Eu estou falando todos os crentes de todos os tempos, desde a vinda de Jesus, tá? Não esqueço que os da antiga aliança, eu vou falar sobre eles depois. Quando o apóstolo Paulo diz que os que estiverem vivos não precederão os que já partiram, nós aqui os que estamos vivos, né? Tendo como referência o evento do arrebatamento, ele evidencia que a ressurreição dentre os mortos se dará em conjunto e no mesmo instante com o arrebatamento, de modo que a data da morte não tem importância para os salvos que partiram para a eternidade. A ordem da morte não terá importância na sequência do arrebatamento. Após esse encontro com Cristo nos ares, os salvos em Cristo, os que permaneceram vivos até o arrebatamento, e os que morreram,
todos de posse de um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, serão recepcionados no tribunal de Cristo. Eu trouxe aqui um novo elemento, o tribunal de Cristo. Nós já pregamos detidamente sobre tudo que acontece no tribunal de Cristo, mas em resumo, no tribunal de Cristo estarão sendo julgados os cristãos, não julgada a salvação deles. Os cristãos passarão pelo tribunal de Cristo para serem julgados as suas obras, mas não a sua salvação. Todos que passarem pelo tribunal de Cristo estarão salvos, mas verão a sua vida passar como um filme diante de todos, né? Diante de Cristo e de todos. Veja Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O apóstolo Paulo, além de ensinar a ressurreição dos mortos, também deixa claro que os salvos hão de ressurgir e todos terão um corpo glorioso, semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, tanto os que morreram quanto os que foram arrebatados. 1 Coríntios 15, 47 e 49. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Como o terreno, tais são também os terrestres. E qual os celestiais também são assim os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Que coisa linda, né? Assim como os descendentes de Adão tiveram a imagem de Adão, os descendentes do último Adão, que é Cristo, também terão a mesma imagem de Cristo. E muito mais que imagem, serão a semelhança do Altíssimo. Será no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos salvos que partiram, que será concluído o projeto divino que teve início no Jardim do Éden. Vejam Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Adão e seus descendentes não trouxeram a expressa imagem de Deus, do Deus invisível. Antes trouxeram apenas a imagem do último Adão, que haveria de vir ao mundo. Cristo, o homem. Já os descendentes de Cristo, esses sim, alcançarão a expressa imagem do Deus invisível, pois serão em tudo semelhantes a Cristo. Preste atenção. Os homens que entram pela porta larga da perdição, né? Eles só trazem a imagem de Adão. Só trazem a imagem de Deus, mas não a sua semelhança. Porque para se tornarem semelhantes ao Altíssimo, precisam se render aos pés de Jesus, para terem um corpo glorioso. Porque senão o corpo deles será imortal, mas será um corpo terreno. Aqueles que não crerem em Cristo, eu vou dizer na terceira mensagem, né, sobre esse assunto, eles terão um corpo imortal, porém um corpo terreno. Observando o desaparecimento do profeta Enoque e a ascensão do profeta Elias em um redemoinho, percebe-se que é imprescindível estar vivo neste mundo para passar a estar com o Senhor. Ou seja, esses dois homens foram as únicas exceções de que foram trasladados ou arrebatados para o céu sem passarem pelo processo de morte. Enoque e Elias. Alguns dizem que esses dois serão as duas testemunhas do Apocalipse, que estarão em Jerusalém, lutando contra o anticristo. Dizem, é uma teoria, não há certeza alguma sobre isso. Porque o anticristo vai matar essas duas testemunhas, depois que elas pregarem a Cristo, o Evangelho, lá em Jerusalém,
e em toda a terra. A pregação das duas testemunhas vai causar um alvoroço entre os judeus, porque muitos deles vão crer no Messias que eles rejeitaram. E essas duas testemunhas vão ter uma pregação tão forte, tão intensa, que milhares de judeus vão se converter e sair pregando o evangelho por toda a terra durante a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Tá? Mas no final do seu ministério, essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo, lá em Jerusalém. Isso está no Apocalipse, tá? É impossível acessar as regiões celestes sem um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É por isso que quando Cristo é encontrado no jardim por Maria, Maria faz um gesto de se abraçar e beijar ao Senhor. E Jesus fala para Maria, Maria, não me detenha. Maria até fala assim, Rabone, né? Quer dizer mestre, né? E Jesus responde para Maria, Maria, não me detenhas, ou seja, não toques em mim, porque ainda não fui para meu Pai. Como a corrupção não pode herdar a incorrupção, primeiro se faz necessário estar vivo em um corpo glorificado, para depois passar a estar com o Senhor. Bem, irmãos, em resumo, o destino do homem após a morte é de perdição ou de salvação. Esse destino está ligado aos caminhos dos homens. A porta larga é o caminho de todos aqueles que nasceram biologicamente de Adão, enquanto que a porta estreita é o caminho de Cristo. Quem entra pela porta larga e não muda o seu caminho para a porta estreita está perdido. Nessa mensagem eu dissequei sobre o que acontece após a morte dos salvos da nova aliança, ou seja, de todos aqueles que morreram em Cristo, desde Estevão até o arrebatamento. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e se encontrarão nos ares com os arrebatados, e todos juntamente se encontrarão com Cristo para as bodas do Cordeiro, um período de 7 anos que irá preceder o milênio. Veja bem, amados, as bodas do Cordeiro é um período de festa nas regiões celestes, entre todos os salvos da igreja e Cristo, que durará na terra, durará 7 anos, né, eu disse, e enquanto isso na terra ocorrerá a grande tribulação. Serão 7 anos de grande tribulação na terra e 7 anos de bodas do Cordeiro nas regiões celestiais. Agora, os salvos da antiga aliança, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, até João Batista, por exemplo, não participarão das bodas do Cordeiro, mas ressuscitarão no início do milênio, assim que terminarem as bodas do Cordeiro e a grande tribulação. Em nossa próxima mensagem abordaremos o pós-morte dos salvos da antiga aliança, os chamados amigos da noiva, que não pertencem à igreja de Cristo, embora sejam salvos porque creram na promessa do Messias. Isso é um ensino maravilhoso, um ensino que mostra, né, para onde vai, o que acontece com cada um dos seres humanos. E na próxima mensagem vamos abordar o que acontece com os salvos da antiga aliança, Noé, né, Adão, Noé, Abraão, Moisés e etc. Então fica com esse ensino e se glorie no Senhor, porque se você crê em Cristo e tem compromisso com Ele, porque você estará nas bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo e todos os co-herdeiros de Cristo. Amém.